Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso trabalho na área de cinemática, no caso, cinemática escalar, mas agora em cima do contexto do tema aceleração média. Trago hoje um exercício para a gente poder sedimentar, fixar um pouco mais esse conceito que vem a ser aceleração média, ok? Vamos nele aqui. O motorista de um automóvel inicia uma frenagem, quer dizer, ele está retardando esse carro, está freando esse carro, quando sua velocidade vale 90 km por hora. Então, o V do carro, inicialmente, quando ele começou a frear, pisar no freio, o V do móvel, o automóvel, tinha uma velocidade de 90 km por hora. Sabendo que ao final do processo, que dura 10 segundos, a velocidade do móvel vale 10 metros por segundo, calcule o módulo dessa sua desaceleração. Tá? Por que eu estou falando que é uma aceleração média nesse caso? Porque eu não disse que perfil de movimento isso aqui. Eu não disse que essa frenagem é feita a uma taxa uniforme, que a desaceleração é uniforme, ou diretamente, que isso aqui é a abordagem de um move. Nada disso. Pode ser, pode não ser. Então, vou considerar que isso aqui sendo com uma aceleração média. Se por acaso eu falasse que aconteceu isso e foi feito sempre uma taxa uniforme, beleza, a aceleração é constante o tempo todo. Caso contrário, eu vou ver, na verdade, qual é a média ao longo desse processo, qual foi a média dessa aceleração. Tudo bem até aí? Bem, então vamos lá. Eu vou pegar aqui agora, dentro do contexto das condições colocadas pela questão, com esse comando aqui, eu vou analisar quais são os dados, né, as condições que a questão fornece para mim. Que o V inicial desse automóvel, quando se iniciou a frenagem, é de 90 km por hora, que ao final da frenagem, no final do processo, a velocidade dele é de 10 metros por segundo, e que esse processo de frenagem durou 10 segundos. Ele quer saber qual a aceleração média, que é uma variação de velocidade por intervalo de tempo. Ele não definiu aqui qual é a unidade dessa aceleração, dessa desaceleração. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, quando ele não fala isso de uma forma geral, você busca sempre fazer no Sistema Internacional de Medidas. Quer dizer, espaço em metros, tempo em segundo, tá? Massa em quilograma. Então, aqui no caso seria velocidade em metro por segundo, tempo em segundo. Então, tem que converter essa unidade aqui. Mas eu vou botar de uma forma um pouco diferente. Vou fazer uma análise um pouco mais abrangente. Eu vou fazer, na verdade, dessa forma aqui em km por hora, tá? E passar aqui também para km por hora. Ou seja, eu vou passar aqui para metros por segundo, vou fazer em metros por segundo e em km por hora por segundo. Uma unidade híbrida, um pouco diferenciada, mas também que funciona. Tá bom? Então, vamos fazer aqui as duas conversões. Aqui, eu já vou passar para metro por segundo. A gente sabe que daqui para cá a gente tem que dividir por 3,6. Então, o móvel que faz 90 km ao longo de uma hora é o mesmo que faz 25 metros a cada segundo. E o móvel que faz 10 metros a cada segundo é o mesmo móvel que faz 36 quilômetros a cada hora. O fator de conversão é aquele metro por segundo. Quando eu vou de quilômetros por hora para metro por segundo, eu vou de uma unidade com números maiores para menor, transformar algo maior em algo menor, eu divido. Quando eu vou de metro por segundo para quilômetros por hora, vou transformar números menores, metro por segundo, em números maiores, quilômetros por hora, então eu multiplico. Tá? Então aqui o fator é 3,6. Nesse caso aqui eu vou dividir por 3,6, aqui eu vou multiplicar por 3,6. Tá? E agora eu vou aplicar essa modelagem aqui. Tá? Então vamos lá. Se eu faço a minha aceleração média, vou botar aqui, ó, V menos V0 sobre ΔT. Tudo bem? ΔV é V final menos V inicial. Tá? Vamos botar primeiro em metro por segundo. Tá? Então, a minha aceleração média seria, em metro por segundo, seria o V final vale 10 metros por segundo, o inicial vale 25. Então, olha aqui, ó, 10 menos 25 sobre um intervalo de tempo de 10 segundos. Isso aqui dá 10 menos 25, dá menos 15. Menos 15 por 10, a minha aceleração média está dando menos 1,5 metro por segundo, que é metro por segundo ao quadrado. Como ele quer um módulo dessa desaceleração, então o módulo ficaria sendo 1,5 metro por segundo ao quadrado. Tá? Se eu colocasse em quilômetros por hora por segundo, ficaria assim, ó. Isso aqui é meramente uma
uma especulação. Eu poderia parar aqui tranquilamente, tá? Eu estou apenas te mostrando que pode aparecer também assim uma aceleração ou um caso, uma desaceleração dessa forma, com essa unidade. Vamos lá. O V menos V0 sobre ΔT. Então vamos lá. O V final vale 36 km por hora. 36 km por hora menos 90 km por hora. Sobre o mesmo intervalo de 10 segundos. Tudo bem? Então, 36 menos 90 está dando 54. Então, a minha aceleração aqui, ó, média, está dando 54 por 10, ou seja, 5,4 quilômetros por hora a cada segundo. Isso é uma unidade híbrida, tá? E, na verdade, aqui a gente consegue ver nitidamente o que vem a ser uma aceleração quando a unidade está dessa forma, né? Aqui está em quilômetros por hora por segundo, quer dizer, que é uma variação de velocidade por intervalo de tempo que vai ao encontro do que vem a ser realmente a aceleração. Então, só para fechar, nesse contexto eu poderia ter parado a questão aqui, nesse valor aqui, tá? Aqui, na verdade, é menos. O módulo seria 5,4 quilômetros por hora a cada segundo. Tudo bem até aí? Bem, vamos agora a uma outra questão também sobre aceleração média. Agora uma análise gráfica do comportamento da velocidade de uma partícula em relação ao tempo. Uma questão aqui. O gráfico abaixo relaciona o comportamento da velocidade de uma partícula em função do tempo. Então, eu coloquei aqui o gráfico, coloquei um perfil de uma função aqui que relaciona a velocidade em metro por segundo com o tempo em segundo. Tá? Dizendo que, vamos interpretar esse gráfico, que no instante t igual a 4 segundos, a velocidade da partícula vale 4 metros por segundo. Que em seguida, no instante 6 segundos, a velocidade dessa partícula vale 10 metros por segundo. Sabendo isso, tendo em vista a análise desse gráfico, vem o comando da questão. Calcule a aceleração escalar média da partícula. Então vamos lá. Aqui eu botei uma palavra que eu já usei algumas vezes em outras questões, escalar. Escalar é a parte numérica, porque na verdade a aceleração, assim como a velocidade, são vetores. Quando eu falo a parte escalar, estou analisando qual o valor, a intensidade daquele vetor, que para mim no momento é o que me importa. Vamos ver posteriormente, em outras aulas, um contexto da física, de cinemática vetorial. Vamos falar de aceleração, velocidade, de uma forma vetorial, como de fato ela é. Aqui ela aparece de uma forma apenas escalar. Tudo bem? Por isso que velocidade pode ser negativa, pode ser positiva, tem a ver com o sentido em que ela está, né, atuando. Tá? Então vamos lá. Aqui nesse contexto ele quer saber qual é a aceleração média desse contexto. Então vamos lá. Vou falar o seguinte. A aceleração média, a gente sabe que a formatação, a modelagem é uma variação de velocidade por um intervalo de tempo. Dá para ver nitidamente aqui que à medida que o tempo está passando, a velocidade em módulo está aumentando. Ou seja, eu tenho um movimento acelerado. Eu não sei qual o perfil, quer dizer, dá para saber nesse caso aqui qual o perfil da aceleração, porque não é uma variação uniforme, a variação não é sempre a mesma, então não é um movimento uniformemente variado, é um movimento acelerado qualquer. É acelerado, tá? Qualquer, tá? Não necessariamente tem que ser um move, não é um move aqui, tá? Porque a variação não é uma variação uniforme, não é sempre a mesma, tá? O fato é, vou usar esses dados aqui. Em função disso, eu tenho o seguinte, que a minha variação de tempo, o meu intervalo de tempo analisado é de 4 até 6. Então, vale 2 segundos. E que a minha variação de velocidade vai ser a minha velocidade final menos a velocidade inicial, que nesse caso será, vamos lá, 10 menos 4. 10 menos 4, que vai resultar em 6 metros por segundo. Foi? Agora eu faço, aplico na formatação, na modelagem da fórmula da aceleração média. Então, a aceleração média será o ΔV vale 6 metros por segundo, 6, e o intervalo de tempo nesse contexto vale 2 segundos. Quer dizer, em 2 segundos ele foi de 4 para 10, dando uma aceleração escalar média de 3 metros por segundo, 3 metros por segundo ao quadrado. Essa é uma questão bem direta, bem objetiva, que vai ao encontro daquilo que a gente quer apenas sedimentar conhecimentos. Tudo bem? Bem, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.